Irmãos, amém? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e falar com o Senhor nesta noite. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Somos gratos ao Senhor, meu Pai, por esse dia que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Que o Senhor, nesta noite, venha fazer com que cada um de nós venhamos estar te louvando de todo o nosso coração. E que tudo o que venha acontecer aqui nesta noite venha ser para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor possa estar fazendo com que cada um de nós possamos estar com o pensamento somente ligado ao Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir, Senhor Jesus, os louvores, e assim que nós possamos estar nos colocando diante da tua presença para sermos, meu Pai, usados por ti. Nos abençoa nesta noite, abençoa aqueles irmãos que ainda não chegaram, que o Senhor possa estar trazendo, que eles venham para a casa do Senhor, para que assim todos juntos venhamos louvar o Senhor, venhamos engrandecer ao Senhor, que vive e reina em nossas vidas. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia, lá nos Salmos, de número 24. E quem encontrar pode ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler os números ímpares e os irmãos, os pares. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Amém. Então, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Foi esse Deus que nos chamou para sermos luz fora das quatro paredes, fora da nossa casa. Então, que você adore ao Senhor nesta noite com todo o seu ser, com todas as suas forças. Então, o Ministério de Louvor irá entoar os louvores ao Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor.
pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu
Convido você a ficar de pé. Você já refletiu o motivo de você estar aqui? Talvez você responda: o motivo por que eu estou aqui é porque eu quero. Porque eu tive vontade, me levantei, vim no meu carro ou no meu meio de transporte e aqui estou. Porém, o motivo de você estar aqui é a misericórdia de Deus, que se renovou mais uma vez nessa manhã. E esse amor, essa misericórdia, Ele tem nos ofertado, independente de quem nós somos. E mesmo sendo pecadores, falhos, fracos, o Senhor tem nos amado. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Quero ver a igreja sem o seu amor, sem o seu amor. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto
seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar nas minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história, me fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar nas minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. A honra, a glória, a
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Se eu te quero, Senhor, te quero. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Podem sentar, irmãos. Nesse momento, nós vamos entoar um hino e você tem a oportunidade de estar trazendo à casa do Senhor seus dízimos e suas ofertas. A palavra do Senhor nos ensina a trazer aquilo, uma dízima daquilo que o Senhor nos abençoa. E não devemos entender apenas como o nosso dinheiro, o nosso salário, mas também o nosso tempo, a nossa dedicação. E 10%, irmãos, é o mínimo a se dar. Não é o máximo, é o mínimo. Você pode dar 20%, 30%. Vai do seu coração. Não se sinta constrangido. Esse momento é um momento entre você e Deus. Preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível não
consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que meu coração fala o teu. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontrar os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me no silêncio, venha comigo falar. No silêncio, venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontrar os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio, venha comigo falar. No silêncio, venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontrar os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio, venha comigo falar. No silêncio, venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Amém. Convido a irmã Elisângela para fazer essa oração pelos dízimos e já apresentar a mensagem de hoje à noite. Amém. Então vamos nesse momento orar e agradecer a Deus por tudo que
Ele tem feito em nossas vidas, em especial nos dado forças para trabalhar, né, que é tão importante a saúde. A gente sabe que temos sido tão acometidos pela pandemia, e a igreja, os amigos se encontram, né, trabalhando, graças a Deus. Alguns não, outros sim, mas tudo é a vontade permitida de Deus. Então vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor Deus, nesse momento, Deus, nesse dia, ser gratos ao Senhor, porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medidas em nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, pela tua provisão, pelo suprir, pelo cuidado que o Senhor tem nos oferecido todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje o Senhor concede mais um dia de vida a cada um que estamos aqui. E o Senhor, Deus, tem nos trazido até a tua casa. Muito obrigada, Senhor, pelos dízimos depositados aqui no altar do Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque, como já mencionei, o Senhor tem nos dado forças para trabalhar, para conquistar o sustento da nossa casa. Muito obrigada, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Deus, que palavras nenhuma descreve o quanto, ó Deus, o Senhor tem feito por nós. Palavras nenhuma vai descrever a nossa gratidão ao Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. No nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Convido o irmão Geandro, lá da PIB de Parelhas, que vai estar trazendo a mensagem do Senhor nessa noite. Graça e paz, igreja. Boa noite. Amém. Faz muito tempo, né, que eu vim aqui. Não acredito, não sei nem quanto tempo faz que eu vim aqui, mas eu vim uma vez. Alguns, não sei se você já me conhece, eu congrego na primeira igreja batista em Parelhas, de Geandro. Pastor Adão mesmo que na correria disse: meu irmão, estou precisando de um pregador lá, e nós sempre estamos à disposição para estar levando a palavra de Deus. Eu disse a eles: vamos lá, pastor, vamos levar, vamos pregar a palavra do nosso Deus, né? E nesse contexto que estamos enfrentando, essa pandemia, né? Eu tive o coronavírus, minha família toda teve, mas graças a Deus ele nos permitiu estar aqui presente. Graças a Deus ele livrou também a minha esposa. Da outra vez que eu vim, a minha esposa veio com meu filhinho, né? Ele já está maiorzinho e já tem outro. Graças a Deus ele tem abençoado nossa família, suprido nossas necessidades, e só louvor e glória para o nosso Deus. Amém? E o texto de hoje, nós estamos fazendo uma série de pregações lá em Parelhas, de Atos. O livro de Atos, nós vemos fazendo estudos nele, e estamos fazendo essa série de pregação. Do pastor Adão está de férias, nós aproveitamos para estudar o livro de Atos e expor ele, né, o conhecimento que nós adquirimos, eu e outros irmãos lá em Parelhas. E a mensagem que eu escolhi para hoje está em Atos, capítulo 4, versículos do 32 ao 37. Atos dos Apóstolos, na verdade, Atos do Espírito Santo, incumbida sobre os apóstolos, né? Que Atos dos Apóstolos de jeito nenhum, do Espírito Santo. O Espírito Santo estava usando imensamente aqueles homens de Deus.
Amém? Atos, capítulo 4, versículo do 32 ao 37. Eu estarei fazendo a leitura e, consequentemente, estarei orando, para que Deus esteja abençoando a mensagem. Amém? 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com um grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. 36. José, a quem os apóstolos davam o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, Pai maravilhoso, agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais um culto em louvor a Ti, Senhor. Agradecemos por o Senhor estar nos proporcionando, Pai, estar conhecendo da Tua palavra, engrandecendo e glorificando o Seu santo nome. Nesse momento, ó Pai, vem nos usar imensamente, para que a palavra do Senhor seja dita só verdade, Senhor. Que aqui nós possamos extrair aquilo que o Senhor quer tocar em nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Nos direciona. Seja aqui, seja no nosso dia a dia, no nosso viver, ó Pai. É para isso que nós vivemos, para seguir e servir ao Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E a mensagem de hoje, como tema escolhido, movido pela graça. Movido pela graça. Essa aqui é a igreja primitiva, uma igreja exemplo, que a igreja do Senhor hoje deve seguir e tomar como exemplo para a vida de cada um da gente. A igreja primitiva. Eu vou fazer um contexto histórico aqui antes até chegar a essa parte da mensagem, para os irmãos ter conhecimento o quão grandiosa era aquela igreja no início, onde o Espírito Santo atuava poderosamente naquela igreja. E que nós vemos, quando eu ouvi essa mensagem, eu disse, meu Deus do céu, como nós estamos distante dessa igreja. Como nós estamos distante dessa igreja. Como o pastor Adão diz, toda vida que você vai pregar um texto dele, a primeira pancada quem leva é o pregador, né? E eu fui imensamente impactado por essa mensagem. Não só por ela, mas todo o livro de Atos que nós estamos estudando. Como nós somos falhos e dependente de Deus, e cada vez mais nós estamos buscando menos a Deus. Mas essa igreja era perseverante em oração. Veja que aqui veio a ascensão de Jesus, mas antes disso os discípulos com receio ainda ficavam olhando para ele subindo, e o anjo tem que dar um toque a eles. Vocês estão olhando para onde? Esse daí vai vir, mas antes vocês vão ficar incumbidos de levar a mensagem. E através dos apóstolos, perseverante em oração, cerca de 130 irmãos começaram o surgimento dessa igreja. Essa igreja que, até a chegada, a descida do Espírito Santo, ela perseverou em oração. Todos os dias eles perseveravam em oração. E a chegada do dia de Pentecostes, eles foram abundantemente abençoados com o Espírito Santo. E ali eles começaram a pregar poderosamente, a ser usados por Deus para que vidas sejam transformadas através da palavra de Deus e do Evangelho de transformação de Jesus. Só na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram convertidas. Veja quão poderosa era a palavra de Pedro sobre o Evangelho. O Espírito Santo nele, ele é cheio do Espírito Santo. E ele, com
com coragem imensa, dizendo a toda aquela população: vocês foram os culpados pelo autor da vida ter sido mortos. Imagina a coragem desse cidadão chamado Pedro. Aquele mesmo Pedro que negou 3 vezes a Jesus. Ali não tinha a ação do Espírito Santo. Só que agora, diante de uma multidão, ele diz: vocês foram os culpados. Através do Espírito Santo do Senhor deu essa coragem. E não foi só através das pessoas, mas autoridades. Veja que na segunda pregação, onde ele está preso, no Sinédrio, ele diz: vocês foram os culpados. É como se tivesse o presidente da República, o STF, a Câmara do Deputado, tudinho ali pressionando ele, e diz: vocês foram os culpados. Vocês rejeitaram o nosso Jesus. Imagina a coragem desse homem. E ele só teve coragem porque o Espírito Santo estava atuando sobre aquele homem. Amém? E nós vemos esse crescimento e a igreja começa a ser o quê? Perseguida. No capítulo 4 aqui nós vemos que Pedro e João são presos no Sinédrio e têm que ser interrogados por eles. E eles são interrogados e mais uma vez o Espírito Santo atua sobre eles. Eles negam aqueles homens e eles dizem: eu não posso de jeito maneira deixar de pregar aquilo que eu vi e ouvi por causa de vocês. A autoridade de Deus estava maior do que qualquer decreto, qualquer autoridade daqui da terra. Isso era o desejo no coração de Pedro e João, porque o Espírito Santo estava guiando eles. E a igreja, ele começa a levar a igreja. Meus irmãos, nós como lideranças fomos perseguidos. E aí a mensagem que eles passaram para a gente é que a partir de agora, quem pregar em nome de Jesus vai ser preso, torturado ou até morto. Se preparem. E a igreja, vendo isso, ela não desiste do evangelho. O que é que ela faz aqui no final, antes dessa mensagem, a igreja em oração? Ela ora pedindo coragem, intrepidez, para que a mensagem e o evangelho seja levado, independente de qualquer tipo de ameaça. Para você ver o quanto aquela igreja estava sendo poderosamente usada por Deus. E aqui eu disse 130 pessoas no começo. Através da mensagem do evangelho já tinham se convertido quase 5.000 pessoas. Veja que aquela igreja foi usada. E muitas vezes nós vemos que a igreja de hoje é pregado o evangelho e muitos poucos se vê pessoas se convertendo. Por isso que eu digo que quando eu vi esse texto, eu digo como nós estamos distantes dessa igreja. Imagine se chegasse uma perseguição aqui em Carnaúba dos Neves, como também lá em Parelhas, dizendo assim: quem pregar o evangelho, vocês vão ser presos. Muitos iam correr, com certeza. Se você não tiver pela ação do Espírito Santo, você corre. Ah, não, eu sou forte, meu irmão. Pedro era um discípulo de Jesus, andou 3 anos com Jesus. Ele negou 3 vezes, porque ali não estava a ação do Espírito Santo. Veja, se nós não estivermos com o Espírito Santo e buscando a Deus, nós vamos também correr. Com certeza nós vamos. E diante desse contexto que foi dito, né? O texto, como eu disse, o tema, movidos pela graça. Aquela igreja estava sendo movida pela graça e pela fé, através do Espírito Santo, o Consolador. E aquela igreja que já estava sendo chamada de quê? Da multidão dos que creram. Veja que é uma multidão, não é mais 130 pessoas, era uma multidão. A palavra estava o quê? Penetrando no coração daquelas pessoas. Almas estavam sendo ganhas e Satanás o quê? Tremendamente irado. Veja que ele juntou o quê? Judeus e gentios. Isso naquele tempo era improvável. O judeu não queria conversa com o gentio, não. Eu quero nem saber dos gentios. Raça inferior, ele chamava assim. Pôncio Pilatos e Herodes juntos, impossível.
Mas para crucificar o nosso Jesus, as forças do mal e a treva se unem. Mas o nosso Deus é muito mais poderoso do que eles. Amém? Glória a Deus. Ele ressuscitou o seu Filho amado e ele cumpriu a obra. Amém? E esses crentes tinham uma fé imensa. E era crente de todo jeito. Veja que na descida do Espírito Santo eles falaram em várias línguas, porque tinha várias pessoas de vários lugares ali no dia de Pentecostes. E ali pessoas de todas as nações estavam sendo impactadas pela mensagem. Imagine você juntar várias pessoas de vários locais diferentes com o mesmo pensamento, o mesmo coração e com o mesmo espírito e alma, como ele diz aqui. Só através do Espírito Santo. Nós vemos que na nossa casa não tem isso. Na nossa casa não tem essa comunhão como tinha nessa igreja. Um pensa diferente, né? Um quer assistir jogo de futebol, outro quer assistir novela e fica aquela briga, né? Aqui não tinha isso não. Tinha um pensamento de que, e no coração e no espírito, de que a mensagem de Jesus tinha que ser proclamada. Amém? Era isso que ele diz aqui no versículo 3. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Isso só acontece através do Espírito Santo. E da fé que eles vêm crido em nosso Senhor Jesus Cristo. Onde o apóstolo Paulo também diz isso. Um só corpo. Ele lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ele diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, e é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Veja que Paulo diz que nós agora somos o que? Igreja única. Uma igreja que tem que ter o coração e a alma voltada para a pregação da palavra, pregação do Evangelho, que vidas sejam transformadas assim como o Evangelho transformou as nossas vidas. Veja, faça uma retrospectiva na sua mente de como você era antes e como você foi transformado pela palavra de Deus. Veja quanta diferença é. Ele pega o coração das pessoas e faz o quê? Transforma de uma forma que não tem nem palavras para dizer. Vou dizer a vocês, meus irmãos, que para eu estar aqui, só pela graça mesmo, viu? Porque pense numa pessoa aqui que tinha uma vergonha imensa, era eu. Para eu estar aqui, eu disse ao pastor Adão, só pela graça mesmo. Ele já tinha me chamado várias vezes para fazer pregações e eu tinha negado. Com medo, com receio, no comecinho, né? Mas aí eu entendi que esse é o nosso chamado, levar a palavra de Deus, seja onde for, seja no púlpito, seja na casa, seja onde você estiver, no seu trabalho. Nós somos imensamente usados por Ele, seja onde for. Basta que nós peçamos o quê? O que a igreja pediu aqui, a igreja primitiva: coragem e sabedoria para levar essa palavra. Porque o transformar dos corações das pessoas não depende de nós. O poder está no Evangelho. Amém? O poder está no Evangelho. E através desse poder que essa igreja queria que pessoas também fossem ganhas. E as multidões aumentavam. Aquela igreja ali, com certeza, se colocasse numa praça dessa aí que está à frente, ela não daria conta. Tinha que ser num local amplo. E nós vemos que hoje as igrejas estão cada vez mais reduzidas. Poucas pessoas buscando o Evangelho. As pessoas querem o quê? Mais as coisas do mundo, deixando o nosso Deus de lado. Mas essa igreja aqui, ela era sedenta pela palavra de Deus. Amém? Que nós possamos pegar esse exemplo. Por isso que eu digo, ela é um exemplo para nossas vidas, como cristãos. E a igreja que eu falo não é a igreja batista, é a igreja do Senhor, aquela que serve o nosso Senhor Jesus Cristo, como um todo. E continuando aqui, ele diz que ninguém considerava exclusivamente sua
exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Aqui nós vemos que eles tinham uma união tão forte que a casa de um é como se fosse a casa do outro. O carro de um é o carro do outro. E você vê que hoje em dia isso praticamente não existe. Eu não estou dizendo lá fora, não, estou dizendo nas próprias igrejas. Essa união, essa comunhão, essa alegria de servir ao Senhor, está faltando muito ainda. Muito. Por isso que eu disse aos irmãos no começo, eu fui imensamente impactado pela essa mensagem. Porque se formos refletir, nós estamos deixando a desejar demais em leitura, em buscar o nosso Deus. E eles foram inspirados e motivados a se tornar o quê? Um grupo de crentes cheios de compaixão e cuidado um pelos outros. Não só na parte espiritual, mas o quê? No compartilhar do que eles tinham. E hoje as igrejas estão extremamente desunidas. As igrejas têm, meus irmãos, as igrejas têm grupinhos de pessoas onde um quer mais poder do que o outro. Isso não existe. Essa igreja, isso não existia e hoje existe. Irmãos que não podem ver a cara do outro. Isso não existe não, meu irmão. Se isso estiver no coração dessa pessoa, que ele faça uma reflexão. Leia Atos, que aqui ele vai dizer como é a comunhão e o viver da igreja. Como é que você quer ir para o céu, meu irmão, se você não pode ver nem o outro? Essa igreja, eles queriam viver juntos direto, em comunhão. Desunião de jeito nenhum. Eles queriam viver unicamente para o Senhor. E para estar servindo ao Senhor, nós temos que estar juntos. Porque se cada um for para o seu lado, as forças do mal, ela faz aquilo que fez no começo. Junta todo tipo de autoridade, de pessoas que têm influência, e ela quer derrubar o evangelho. Veja que o mal se une para derrubar. E a igreja está desunida, dividida. Como é que pode isso? Que possamos fazer essa reflexão. Cada dia mais nos unir. Estar em comunhão. Levar a palavra. Isso é que nós devemos fazer como igreja. Amém? Continuando no texto do 33 ao 35, quando a graça de Deus nos move, anunciamos a palavra. Veja que aqui ele diz, com um grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Como foi que esses apóstolos eles tiveram poder? Através da oração, pedindo ao Senhor Jesus. Anteriormente, Pedro cura o coxo. As pessoas ficam admiradíssimas. Oh, quem é esse senhor aí, esse cidadão que tem esse poder para curar? Estou parafraseando o texto aqui. Ele disse, o poder não vem de mim. A cura do coxo não é o evangelho, mas o nome de Jesus tem poder para curar. Amém? E para aqueles que acham que hoje em dia nós não temos poder, através da oração nós temos poder. Amém? Através da oração nós temos poder. Veja, na igreja lá de Parelhas, nós começamos um grupo de oração durante essa pandemia. Às 1h30 da tarde tem essa reunião de oração. E vários pedidos já foram alcançados devido ao que? A oração. Então a oração é o poder em nome de Jesus. Amém? Na nossa igreja tem uma criancinha que é o exemplo do milagre do Senhor, de oração.
Os médicos davam 3 meses, 2 meses de vida a ele, já está com 2 anos de vida. Amém? E nós temos a certeza que o nosso Deus vai curar ele, em nome de Jesus. A igreja não para de orar por ele. E nós vemos que a medicina não tem nenhum poder como o poder de Deus. Amém? E eles aqui não se desviaram de quê? Do seu propósito. Se nós formos para Atos 1, vamos voltar um pouquinho aqui, Atos 1, versículo 8. Nós vemos que ele recebe uma ordem. Jesus diz a eles que eles vão mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que os apóstolos, eles seguiam o que Jesus dizia, perseveraram em oração, mesmo de qualquer dificuldade que eles enfrentaram, a palavra de Deus estava sendo pregada. A igreja estava crescendo. Mas estava crescendo não só em palavra, estava crescendo o quê? Na mensagem do Evangelho, de paz, de amor, de reconciliação com Deus. Isso é o Evangelho. Às vezes tem os irmãos que se afastam de Deus. A palavra de Deus é reconciliação também. Não é só você trazer você da onde você estava, que era o quê? À beira ou no inferno, e servindo ao nosso Cristo, como também de reconciliação. Quantos irmãos estão saindo? Durante essa pandemia, é impressionante quantas pessoas desistiram de servir. Acha que a culpa é do nosso Deus. Mas pode ter certeza, meu irmão, que nessa pandemia terá um propósito. Deus sempre tem um propósito. Para tudo na nossa vida, Ele tem um propósito. Nós não sabemos ainda qual é o propósito, mas nós saberemos. Veja que muitos irmãos estão buscando mais a oração. Muitos irmãos estão lendo mais a palavra de Deus. Eu vou tirar um exemplo meu. Eu não tinha lido a Bíblia inteira. Em 3 meses, durante a pandemia, eu li a Bíblia inteira. Nós temos que conhecer o mais nosso Deus. Às vezes nós deixamos de buscar mais a Ele. De o quanto Deus é grandioso. De quem é Deus na nossa vida. Às vezes nós esquecemos. Mas graças a Deus, graças a Ele, Ele nos deixou a palavra para conhecimento. E é através dela que nós vamos viver para a honra e glória dele. Amém? E o apóstolo Paulo, a Tessalonicenses, ele também diz que o Evangelho tem poder, não só a oração. Ele diz lá em 1 Tessalonicenses 1,5, ele diz, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Veja que a palavra também toca. A palavra nos revelada, ela revela poder. Veja cada um de nós aqui, onde você estava. E quando você ouviu a palavra, esse evangelho tão maravilhoso, ele faz o quê? O Espírito Santo dá aquela flechada no nosso coração. Ele transforma a sua vida, muda você. Veja o quão diferente é a nossa vida. E a palavra não pode deixar de ser pregada. Veja aqui o que ele diz. Através da palavra nós temos poder. Palavra e oração. 2 armas poderosíssimas em relação às trevas. Oração e palavra. Quem de nós aqui conhece uma pessoa tão intimamente se você não conversar com ela todos os dias? Não tem como. Não tem como. Às vezes você conversa todos os dias no WhatsApp com uma pessoa e muitas vezes negligencia a palavra de Deus, esse contato, essa coisa maravilhosa que é estar junto de Deus, da presença dele. Quantas vezes nós negligenciamos ele, né? O
WhatsApp não, né? O amigo tá lá todo dia. Ei, e aí, como é que tá? Mas Deus, não, eu vou deixar mais um pouquinho aqui, eu vou conversar com ele depois. Aí disse, não, ainda é cedo, eu vou tomar um cafezinho, aí depois eu converso, chega a hora do almoço. E o amigo já tem contado a vida dele todinho no dia anterior. E o nosso Deus deixando escanteado. Veja que aqui a palavra é poderosa. Nós temos que ter conhecimento. Nós temos que buscar os conhecimentos para levar esse evangelho tão maravilhoso a outras pessoas. Amém? E continuando, em todos eles havia abundante graça. Veja que a graça estava com eles. E que graça é essa, né? Primeiramente a graça de Deus. A graça de Deus. Peço que os irmãos estejam abrindo Tito, capítulo 2, dos versículos do 11 ao 14. Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 14. Nós iremos ver essa graça tão abundante que aquela igreja e os apóstolos tinham. Tito, capítulo 2, versículos do 11 ao 14. É um livro bem pequeno, né? Um livro bem pequeno. Mas a palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa maravilhosa graça que Deus nos proporcionou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele é que nós temos acesso ao nosso Deus. Veja que antes, no Antigo Testamento, para se ter acesso a Deus, tinha que se fazer alguns sacrifícios. Tinha que levar um cordeiro, sacrificar aquele cordeiro e o sangue ser levado ao sumo sacerdote, para que assim ele seja intermediador até Deus. Mas através do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, você não precisa fazer nada. Só crer que Ele é o único suficiente Salvador nas nossas vidas. Amém? E essa igreja entendia isso. Essa igreja entendia. E a graça era transbordante na vida daqueles irmãos. Eles transbordavam. Veja que aqui é a prática de boas obras. Eles eram um só. Não tinha divisão. Não tinha pessoas com birra ou com brigas. Mas ele era um corpo único, como Paulo disse. Essa igreja, nós vamos ver mais à frente, não tinha necessidade. As pessoas não tinham necessidade. E a segunda graça que nós podemos ver aqui também é que essa é uma igreja generosa. Uma igreja cheia de graça é a igreja apegada às pessoas. Ela estava o quê? Desapegada das coisas do mundo. Eles não queriam o quê? Ele não queria bem, ele não queria nada. Eles queriam o evangelho e queriam servir a Deus. Isso eles queriam. Nós vemos que eles não queriam acumular ganância. Eles buscavam o quê? A generosidade. Eles buscavam isso. E não apenas por palavra, mas por atos que eles faziam. E ele não pregava só para as pessoas escutarem, mas para as pessoas sentir e ver o quanto eles viviam aquele evangelho que eles pregavam. Porque na nossa vida não é só pregar o evangelho, nós temos que viver ele também. Amém? Não é só pregar ou ler, nós temos que viver. O evangelho tem que estar dentro do nosso coração. E essa igreja tinha o evangelho no coração. Tinha Jesus
para transformar a vida dele. E nós vemos que pessoas se vão da nossa igreja e muitas vezes nós não vamos nem até ele fortalecer essa pessoa, né? Muitas vezes o irmão ele sai, seja qual o problema que ele tiver, e a igreja abdica de ir lá, não vai lá. O irmão está passando uma dificuldade e as pessoas muitas vezes dizem o quê? Eu vou orar por você. Veja que oração tem dois termos: oração. Orar, ação. Não é só chegar e dizer, eu vou orar por você, meu irmão. É perguntar o que aquele irmão necessita, se você pode ajudar ele, de que forma, seja através da palavra. Às vezes ele está precisando de um incentivo e a palavra tem tudo que nós precisamos para a nossa vida. Amém? A palavra de Deus ela é suficiente para as nossas vidas. E ainda tem homens que dizem que ela precisa ser atualizada. Que heresia tremenda. Querer atualizar a palavra de Deus para o quê? Para suprir as necessidades dos homens. Os homens é quem tem que procurar a palavra de Deus. Não a palavra de Deus ser atualizada para os dias dos homens. Mas aquela igreja não queria saber de homens, de bens. Ela era generosa uns com os outros. E nós vamos ver aqui, do versículo 36, né? Do versículo 34 e 35, perdão. Pois em nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Pense numa ação difícil hoje em dia. Os irmãos necessitados na igreja e algum irmão vender uma casa que tem para aquele irmão suprir a sua necessidade. Sabe o que é que nós estamos vendo hoje, irmãos? Líderes de igrejas enriquecendo. E muitos irmãos necessitados precisando de algo e ele não dá um centavo do dinheiro dele. Isso é que nós estamos vendo, para você ver a desgraça que está aqueles que se dizem evangélicos. Por isso que o pastor Adão disse, não diga evangélico não, diga cristão. Porque do jeito que está vivendo a classe evangélica é para dar desgosto ao nosso Deus. Nós vemos aí líderes de igreja aí, com meio mundo de fazenda aí, e o irmão lá vende a sua motinha para o quê? Buscar a prosperidade, que é isso que ele prega. Ele prega prosperidade. Mas a igreja do Senhor não quer buscar prosperidade aqui. Ele está dizendo que compartilha aquilo que eles têm. Que aqueles que têm necessidade, eles vão o quê? Suprir daqueles irmãos. E no mundo que nós vivemos, não ter necessidade é uma coisa, vou dizer aos irmãos, impossível. Porque a ganância do homem está grande. Poder, não é só nem dinheiro, é poder. O homem está atrás de poder. Como aquele da China diz que é Deus. Ele diz que é Deus. E o povo lá está ali naquele mundo ali e aceita aquilo. E missionários sendo mortos lá, porque está pregando o evangelho. E ele diz que é poderoso, diz que é Deus. Ele que vai com os pensamentos ruins dele para lá, né? Aí nós estamos no Brasil aqui, vamos orar para que as nossas lideranças se dobrem os joelhos ao nosso Deus, amém? Do versículo 35, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja que a casa ou o terreno ou algo que tinha era depositado aos apóstolos. Quem é que tem coragem de entregar algo que você vendeu a uma liderança que tem por aí? Só a misericórdia. Não se confia. Veja que aqueles confiavam na liderança. Porque os líderes, eles viviam para Deus. Viviam para suportar e para entregar aquilo que era necessário para aqueles homens. Se ele tivesse precisando de 50 reais, ele não dava 100 não, ele dava 50. O que você está precisando é disso. Então, pegue o que é necessário para você. A igreja era unida.
a igreja transbordava de alegria. Por isso que eu disse aos irmãos que essa mensagem impactou bastante, porque é uma coisa que nós estamos precisando hoje em dia, união, principalmente com essa batalha espiritual que nós estamos enfrentando todos os dias. Tem muito crente que vive voando, né? Pensa que está um negócio bom demais, né? Muito crente voando aí, pensa que não dá nada, mas Satanás está todos os dias fazendo planos para que cada um de nós deixamos de seguir o nosso Deus. Se algum de vocês ou que está nos assistindo tiver nesse pensamento, acordem, ainda dá tempo, porque nós devemos buscar o nosso Deus constantemente. Amém? Nós vamos ver agora do 36 ao 37 uma ação grandiosa de um homem. Quando nós temos a graça de Deus nos movendo, nós contribuímos para a obra do Senhor. Esse homem era bom. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja que Barnabé, ele era um homem grandioso. Sempre investiu, na Bíblia aqui nós vamos ver ele sempre investindo o quê? Na obra do Senhor. Ele está sempre envolvido com a obra. Ele não quer nem saber se... Aqui não diz se ele é rico, ou se ele tem muitos bens, ou se tem pouco, ou se só tem esse campo. Mas ele vendeu. Ele vendeu porque ele achou o quê? No coração que a obra do Senhor tem que ser levada. E muitas vezes, aquele irmão que está necessitado não vê ação nenhuma dentro da igreja, ele sai. Ele diz que Deus é esse que não toca no coração dessas pessoas que eu estou passando por esse problema tão delicado. E nenhum irmão chega a mim com a mão no ombro ou um abraço para que eu possa sair dessa. Barnabé viu que alguns irmãos necessitavam e vendeu sua terra, está dizendo aqui. E ele, durante as passagens bíblicas, mais posteriormente, ele investe na vida de quem? De Saulo, que virou Paulo. Veja que aquela obra que você investe é uma obra que ganha vidas para Jesus. Amém? Vemos essa movidos pela graça, né, a campanha desse ano. Esse dinheiro que é depositado é para que vidas sejam ganhas para o Senhor. Como Barnabé fez aqui. Barnabé investiu na vida de Paulo, meu irmão. De Paulo. Também investiu na vida também de João Marcos. Nós vamos ver isso lá nos capítulos mais para frente de Atos, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Ele investe na obra do Senhor. E nós devemos investir também na obra do Senhor. Se você não tem dinheiro, você investe naquele dom que você tem. Seja para que cuidar um do outro, seja para vir aqui cantar, seja para vir pregar. Nós devemos investir na obra do Senhor. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? E essa motivação dele era o quê? Demonstrar o amor de Deus. Ele investia na obra, mas não era para dizer assim, não, eu estou investindo na obra porque eu vou ser recompensado depois. É porque no coração dele tinha essa vontade. Não era nada assim pensado em salvação. Até porque ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra. E não era um amor apenas de palavras, era o quê? De ação, como eu falei anteriormente. Ele orava, Barnabé, mas também tinha ação. Quando ele viu aqueles irmãos necessitados, eu não posso deixar esses irmãos do jeito que eles estão. Eu tenho que dar algo meu. E ele tinha aquela propriedade. E ele deu para aqueles irmãos serem abençoados. Para que a obra do Senhor seja o quê? Levantada. Isso é que nós devemos fazer.
Não esmorecer, não. Está passando por uma dificuldade. Essa igreja aqui, ela sabia o que era dificuldade. Ela sabia o que era dificuldade. Mas em nenhum momento ela diz assim, eu vou desistir. Não. Ela ora. Ela diz, Senhor, me dá força. Porque só em Ti nós temos força para seguir esse momento de perseguição que nós estamos enfrentando. Amém? Só nele, só nele. Aqui no Brasil nós somos privilegiados ainda de ter um canto desse, ventilador, né? Som para escutar. Nós vemos que no Irã as pessoas cavam buracos para pregar o Evangelho, em cavernas, em vários locais. Não tem um privilégio. As pessoas têm muitas vezes uma páginazinha só da Bíblia. Só aquela. Ele lê todo dia a mesma página. Mas o desejo no coração dele é o quê? De aprender com o Senhor, de servir ao Senhor. Seja através de uma página, ou então dessa Bíblia maravilhosa, a palavra de Deus que você tem na sua casa. Busque Ele. Esse é o que a igreja diz. Nós vemos aqui a diferença de um servo do Senhor para um servo que é uma desgraça. Mais à frente, eu não vou adentrar no texto, mas Ananias tem uma propriedade. Ele vende. Ele e Safira. Aí o que é que acontece? Não, nós vamos fazer o seguinte, essa parte aqui é nossa, essa aqui é de Deus. Meus irmãos, ele queria enganar a Deus, ó. Veja que Barnabé, ele disse, eu não quero nada disso aqui. Isso aqui é para a obra do Senhor. Mas Ananias e Safira fez o quê? Disse, essa parte aqui é da gente, apegada às coisas do mundo. Aí o que é que acontece? Paulo diz, vocês querem enganar o nosso Deus? Morreu todos os dois. Todos os dois caíram na mesma hora quando eles negaram que o valor era aquele. Eles sabiam que enganar o nosso Deus nós não podemos enganar. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se nós formos fazer algo pensando que vamos enganar o nosso Deus, pode ter certeza que isso não vai acontecer. Porque Ele é o Criador. Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? E só para encerrar nessa mensagem, peço que os irmãos estejam abrindo em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Isso é uma mensagem para nós, para a nossa igreja, a igreja do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja que Barnabé, ele deu a propriedade dele. Aquelas pessoas dividiam o que eles tinham, mas eles sabiam que por obras ele não ia ser salvo, mas pela imensa e maravilhosa graça do nosso Deus. Amém? Por isso que a mensagem de hoje é movidos pela graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo penetre no coração e na mente de todos nós. Amém? Que nós possamos viver para que esse evangelho seja o quê? Propagado, levado e para transformar vidas. Esse é o nosso propósito. Está lá em Mateus, ide, fazeis o que? Discípulo de todas as nações. E batizai o que? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade que trabalha tão maravilhosamente nas nossas vidas. Que nós possamos entregar verdadeiramente a nossa vida. E se tiver algo que possa estar tirando esse foco de você, meu irmão, que você possa deixar de lado. E que possa deixar Cristo na centralidade da sua vida. Amém? Peço que os irmãos estejam curvando a cabeça. Nós vamos fazer essa oração, agradecendo essa palavra, tudo que Ele vem fazendo nas nossas vidas.
tudo que Ele fez e fará nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, grandioso Pai, Pai soberano sobre todas as coisas, Criador dos céus, da terra e de que tudo nela existe, Senhor. Ó Deus, queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra, agradecer pelos Teus ensinamentos, que possamos viver, ó Pai, para o Senhor, que possamos proclamar o Evangelho, assim como essa igreja, ó Pai, que nós acabamos de ler, ela vivia. Ó Deus, que Tua maravilhosa graça seja contemplada na nossa vida todos os dias. Que o Espírito Santo possa guiar, Pai, nossa vida, nossos corações, nosso agir. Que sejamos mais cheios do Espírito Santo em buscar em oração, Senhor. Ó Deus, nós temos acesso livre ao Senhor através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui pedindo ao Pai, clamando para que o Senhor tenha misericórdia sobre nós, Senhor. Para que assim, ó Deus, nós possamos levar o Evangelho e vidas sejam ganhos para Ti, Senhor. Esse é o nosso pedido, nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus pela sua maravilhosa palavra. Irmãos, quero pedir aqui diante da igreja, né, que os irmãos devem estar sabendo que o irmão Severino está doente, né, tá crise de garganta, tem tido febre, né, por isso ele não está aqui hoje. Que a gente possa estar orando pela recuperação da saúde dele, certo? Assim também como pedir pela minha irmã Lourdes e seu esposo Soares, que testaram positivo para o Covid, né? Mas graças a Deus os dois estão bem, né? Ela já está sem sintoma, ele que está com alguns sintomas, mas já deu certo, para a glória de Deus. Irmãos, vou chamar a Jalete para dar um aviso, mas antes dela vir, o nosso culto do domingo que vem, né, volta ao nosso horário habitual, às 18